Quem lê a história sabe que após a arca do Senhor ser abandonada pelos inimigos, a arca ela é recolhida e guardada na casa de Abinadab. E ali a arca do Senhor permaneceu por 20 anos. Contudo, agora era um novo tempo em Israel. Não, melhor do que isso. Era tempo de paz, era tempo de prosperidade, era tempo oportuno da arca do Senhor voltar para Jerusalém. Mas quem lembra da história sabe, Davi arrumou um carro de boi, Davi arrumou guias para o carro, e estou dizendo aqui, os dois filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. Davi preparou uma comitiva para ladear o translado da arca. Eu não sei se você consegue entender, mas o retorno da arca do Senhor para Jerusalém era algo extraordinário. Não, melhor que isso. O retorno da arca do Senhor a Jerusalém era um evento e merecia completa atenção e cuidado. Só que na eira de Nacon, os bois tropeçaram, o carro de boi pendeu, a arca vai cair. No desespero, Uzá colocou as mãos na arca, e quem lembra da história sabe, e Deus o feriu ali mesmo. A alegria se tornou em tristeza, o contentamento se tornou em luto, o temor recaiu sobre eles. O que fazer diante do ocorrido? Como levar para Jerusalém a arca do Senhor se o carro de boi havia quebrado? Mas quem lê 2 Samuel 6 sabe, e Davi deu ordem para que a arca do Senhor fosse levada para a casa de Obed-edom. E por 3 meses que a arca do Senhor permaneceu ali, Deus o abençoou abundantemente. Eu vou repetir para você começar a pegar a palavra. Por 3 meses que a arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom, Deus abençoou a sua casa. Por 3 meses que a arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom, Deus abençoou a sua família. Por 3 meses que a arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom, Deus abençoou tudo quanto ele possuía. Você já viu falar de Flávio Joséfo, historiador judeu? Ele vai relatar sobre Obed-edom. Obed-edom era um homem de vida simples. Obed-edom, ele tinha uma propriedade, uma casa que ficava em beira-estrada, próxima a Jerusalém. Seu terreno era totalmente improdutivo, sua terra era totalmente seca, sua esposa era estéril, nada na sua vida dava certo, nada na sua vida ia para frente. Aos olhos de quem via, parecia que Obed-edom carregava consigo uma maldição, até o dia que a arca do Senhor chegou na sua casa. Não, eu vou continuar para você animar. Quando a arca do Senhor chegou na casa de Obed-edom, tudo mudou. Perceba, Obed-edom se tornou próspero, Obed-edom se tornou bem-sucedido, Obed-edom se tornou bem-aventurado, simplesmente porque a arca do Senhor permaneceu na sua casa. Eu não sei se você consegue imaginar, mas foram 3 meses de bênçãos, foram 3 meses de prosperidade, foram 3 meses de multiplicação, foram 3 meses de milagre. O testemunho foi tão grande que chegaram a Davi dizendo: Davi, você não sabe, mas o Senhor está abençoando sobremaneira a Obed-edom. Ô Davi, a casa de Obed-edom está sendo alcançada pelos céus, porque a arca do Senhor está ali. Só que perceba, meu irmão, que Obed-edom não apenas recebeu a arca do Senhor em sua casa, ele honrou a presença de Deus. E vou repetir,
Obed-edom não apenas recebeu a arca do Senhor na sua casa, ele entronizou a presença de Deus. Compreenda que aqui tem duas coisas fundamentais. Quais são, Paulinho? Te digo: honrar e entronizar. Perceba, quando eu honro, eu dignifico a presença de Deus. Quando eu honro, eu engrandeço a presença de Deus. Quando eu honro, eu valorizo a presença de Deus. Quando eu entronizo, eu estabeleço a presença de Deus no trono. Quando eu entronizo, eu priorizo a presença de Deus em tudo. Quando eu entronizo, eu coloco a presença de Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso dizer para alguém aqui dessa casa, dessa campanha de restituição, a questão não é apenas receber a arca do Senhor em casa, e vou repetir que você está aqui. A questão não é somente receber a arca em casa, a questão é recebê-la e honrá-la. Não, repito, a questão não é somente receber a arca em casa, a questão é recebê-la e entronizá-la. Deixa eu te fazer duas perguntas aqui hoje. O que adianta ter a arca, mas não saber honrar? O que adianta ter a presença, mas não saber honrar? Ô meu irmão, honre a presença de Deus, viu? Vou repetir mais uma vez, é isso que eu estou recebendo do céu. Honre a presença de Deus, viu? Se você não honrar a presença de Deus, você não é digno de tê-la. Se você não honrar a presença de Deus, você vai continuar com a sua vida sem sentido. Se você não honrar a presença de Deus, você não será próspero na vida. Se você não honrar a presença de Deus, nada será restituído na sua vida. Se você não honrar a presença de Deus, você não será abençoado. Você lembra da história de Davi e Saul? Lembra? Davi honrava a presença de Deus, enquanto Saul não. Quem lembra da história sabe. Saul estava preso numa guerra, e com medo de perder o trono, ele foi procurar uma adivinha, lembra? Sabe o que eu aprendo aqui? Que atitudes falam mais do que palavras. A atitude de Saul de ir ter procurado uma adivinha, Saul estava mandando um recado para quem quisesse ouvir, para quem quisesse ver, dizendo: ei, eu estou disposto de abrir mão da presença, mas eu não estou disposto de abrir mão do trono. Mas lembra Davi? Davi foi diferente. Lembra? Após Davi ter pecado, e não era um pecado qualquer, não é? Era um pecado de adultério, de homicídio que pesava nas costas. Mas um dia, o profeta Natan chegou a Davi e disse: Davi, você pecou, e por causa do seu pecado, você vai perder o trono. Seu filho vai morrer. Sua paz vai ser arrancada. Quando Davi recebeu a notícia, lembra? Davi tirou a coroa da cabeça, arrancou as vestes reais e se prostrou. Lembra da oração de Davi do Salmo 51? Deus, o meu pecado está diante de ti. Deus, se for preciso, puna o meu pecado. Se for preciso, tira o trono. Se for preciso, leva meu filho. Se for preciso, arranca a minha paz. Mas lembra do verso 11? Só não retire de mim, glória, o teu espírito, e não afaste de mim a tua presença. Eu vou repetir para alguém dessa casa: Saul abriu mão da presença para poder ficar com o trono. Davi abriu mão de tudo
para poder ficar com a presença. Eu vou repetir para você animar aqui nessa quarta da restituição. Honre a presença de Deus, viu? Eu vou repetir de novo para você pegar e dar glória. Honre a presença de Deus, viu? Por quê, Paulinho? Porque sem a presença a gente não vive. Sem a presença a gente não acorda. Sem a presença a gente não dorme. Sem a presença a gente não respira. Sem a presença a gente não conquista. Sem a presença a gente não faz. Sem a presença a gente não cresce. Sem a presença a gente não avança. Eu vou continuar até você reagir. Sem a presença a gente não ora. Sem a presença a gente não canta. Sem a presença a gente não prega. Sem a presença a gente não fica de pé. Sem a presença a gente não toca. É a presença, é a presença, é a presença que faz uma total diferença na nossa vida. Você lembra do livro de Êxodo? Ô glória, ele está nessa casa. Você lembra do livro de Êxodo, capítulo 33, verso 15, lembra? Após o povo de Israel ter cometido um grave pecado. Qual era, Paulinho? Adorar um bezerro de ouro. Deus declarou que não iria mais acompanhá-los diretamente na jornada à terra prometida, só que em vez disso enviaria um anjo para os guiá-lo. Moisés, lembra? Conhecendo o valor inestimável da presença de Deus, e meu irmão, cá entre nós, quem honra a presença não troca ela por nada, não é? Tal qual a resposta de Moisés foi, pega o texto: se a tua presença não for conosco, não faça nos sair aqui deste lugar. Eu não sei se você entende, só que Moisés entendia que o sucesso da jornada de Israel não dependia apenas da terra prometida, mas de quem os acompanhava durante o percurso. Não, eu vou repetir para você animar. O sucesso dos nossos cultos não está na boa pinta do pastor, mas na presença daquele que é o dono do culto. Não, eu vou repetir para dar glória. O sucesso dos nossos eventos não está na programação top da galáxia, mas na presença daquele que é o dono do evento. Eu não sei você, meu irmão, mas eu vim aqui dar glória ao nome dele. Eu não sei você, mas eu estou aqui por causa dele. Tudo é para ele, tudo é por ele. Para ele seja dada a honra, para ele seja dada a glória. Honre a presença de Deus, viu? Honre. Você lembra do texto de Malaquias 1? Um texto fantástico. Israel estava numa decadência. Essa decadência não era uma decadência qualquer. Era uma decadência grave. Tinha uma causa. Qual era, Paulinho? Corrupção moral e doutrinária dos líderes religiosos. Compreenda que a principal queixa de Deus, pega o texto de Malaquias 1, era contra os sacerdotes. Aí a gente para e se pergunta: Paulinho, por que os sacerdotes? Te digo, eles eram homens dotados de uma posição especial no meio do povo. Eles eram obreiros da casa do Senhor. Eles eram ministros investidos de autoridade. Eles eram mediadores entre Deus e os homens. Eles tinham obrigações de ensinar, de ministrar e de tomar conhecimento qual era a boa e agradável vontade do Senhor. Se você não entendeu, eu continuo de forma tranquila. Os sacerdotes tinham uma posição. Os sacerdotes tinham uma função. Os sacerdotes tinham uma responsabilidade. Só que agora os sacerdotes que eram escolhidos, que sabiam quais eram os seus deveres diante de Deus e diante do povo, estavam sendo culpados. Culpados por se desviarem da verdade. Culpados por não se manterem numa conduta santa diante do sacerdócio. Culpados porque seus atos não combinavam com a posição que tinham. Culpados por desprezarem o nome do Senhor. Culpados por abandonarem o sacerdócio e se transformarem em profissionais da religião. Culpados por oferecerem no altar
ofertas inaceitáveis. Não, eu vou repetir para você entender. Os sacerdotes, conscientes de quem eram diante de Deus e diante do povo, estavam cometendo pecado. Só que mediante uma lista por eles praticados, um desses pecados, pega o livro de Malaquias 1, é a oferta do altar. Entenda que a regra era essa: a oferta oferecida no altar deveria ser pura, sem mancha, sem defeito. O animal oferecido no altar para sacrifício deveria ser puro, sem mancha, sem defeito. Essa era a regra, esse era o requisito. A oferta tinha que ser a melhor. Compreenda que a queixa de Deus, no livro de Malaquias 1, é que os sacerdotes, mesmo conscientes do ato do sacrifício, mesmo sabendo da regra já imposta, estavam profanando o altar. Não, vou repetir, eles não estavam honrando a Deus. Eles estavam oferecendo no altar animais cegos, coxos e aleijados. Entenda que os sacerdotes burlam a regra. Os sacerdotes quebram a regra já estabelecida. A indignação de Deus chega a ser tão grande para com o ato da oferta do altar pelos sacerdotes. Pega o texto, que Deus prefere: feche o templo, em vez de oferecer a Ele uma oferta indigna. Eu vou repetir, era como que Deus olhasse para eles e dissesse: ei, vocês sabem da verdade, por que vocês fazem tudo errado? Vocês têm consciência da oferta, por que vocês me oferecem qualquer coisa? E Deus disse a eles, Malaquias 1, pegue essa palavra em plena quarta da restituição, porque vai vir um melhor ainda. O filho respeita o pai, o escravo respeita o seu senhor. Mas se eu sou o pai de vocês, por que vocês não me temem? Se eu sou o Senhor, por que vocês não me respeitam? Vocês me desprezam. Quando perguntam, como é que foi que a gente te desprezou? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês me perguntam ainda, como é que a gente está te ofendendo? Vocês me ofendem quando acham que tem o direito de profanar o meu altar, e me ofendem quando pensam que não faz mal, é para Deus mesmo, e me oferecem animais cegos, aleijados e doentes. Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito, mas me oferece um animal defeituoso. Eu sou o Rei Todo-Poderoso, e todas as nações me honram. Eu preciso continuar dizendo para alguém aqui hoje: honre a Deus, viu? Não, melhor, nós precisamos honrar a Deus em tudo. Lembra do texto? Os sacerdotes sabiam disso. Sabiam do que, Paulinho? Honrar a Deus em tudo. Porém, ofereciam o pior. Perceba que palavra e atitude caminham juntas. Não, eu vou repetir para você entender que você está aqui. Palavra e atitude caminham juntas. O que eu digo é sustentado na minha atitude. Não, pega. Se eu digo amo a Deus, a minha atitude é a resposta pelo amor que eu sinto a Deus. Se eu digo honro a Deus, a minha atitude é resposta pela honra ao Deus que dou. Ei, então é simples. Se eu honro a Deus, a quem digo que honro, a oferta precisa ser a melhor. Isso é exigência de quem conhece. Isso é exigência de quem manda. Isso é exigência de quem sabe da nossa capacidade. A oferta tem que ser a melhor ao Deus que honro. E pontua aqui: melhor louvor, melhor oração, melhor ministração,
melhor adoração, melhor servir, melhor dízimo, melhor oferta. É inadmissível, vai doer, mas vai curar. É inadmissível dizer com os lábios: honra a Deus, mas o louvor é de qualquer maneira. Honra a Deus, mas o servir é de qualquer jeito. Honra a Deus, mas a adoração é fria, sem unção nenhuma. Sabe o problema hoje de muita gente que você conhece, que eu conheço assim, que conhece, que diz que conhece o Deus que honra, é oferecer qualquer coisa para Deus. Para estes o dito é assim, não é? Eu ofereço o que dá, eu ofereço o que sobra, eu ofereço o mínimo. Estes agem como que se Deus aceitasse tudo. É para Deus mesmo, então recebe. Ô meu irmão, não é assim que a banda toca. Deus avalia aquilo que a gente oferece. Vou repetir. Deus avalia aquilo que a gente oferece. Ou ele recebe a oferta, ou ele reprova. Isso é exigência de quem conhece. Isso é exigência de quem manda. É por isso que eu estou sendo taxativo aqui hoje, nessa campanha da restituição. Honre a Deus. Honre a Deus em tudo, viu? Eu não sei se você já percebeu que quando a gente faz a leitura de 2 Samuel 6, eu não sei se você se perguntou, mas a arca do Senhor prosperou uma casa e não prosperou a outra? Não, eu vou repetir para você entender. Pega 2 Samuel 6. A arca prosperou uma casa. E por que não prosperou a outra? Não lembra? A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E está escrito: e Deus prosperou ele em tudo. Só que a mesma arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E ali não houve transformação. Entenda que a diferença não foi o tempo. A diferença não foi a arca. A diferença não foi a casa. A diferença estava no zelo pela presença de Deus. Ei, quando eu honro a presença de Deus, os meus filhos são cheios. Quando eu honro a presença de Deus, as gerações seguintes são marcadas pelo céu. Quando eu honro a presença de Deus, a minha casa se torna um altar. Glória, eu estou sentindo ele tão bom, gostoso nessa casa. É por isso que eu repito a palavra aqui hoje. Se quiser pegar, pegue. Se quiser aumentar o glória, aumente. Porque é isso que eu estou recebendo aqui hoje na IEQ São Jorge. Honrar a presença de Deus. Honre a presença de Deus. Porque, Paulinho, recebe a palavra. Ele fará a maior restituição na sua vida. Não, eu vou repetir para você animar. Honre a presença de Deus. Porque hoje nessa quarta, é no segundo dia, mas ele está dizendo aqui hoje para alguém: se você honrar a presença dele, ele fará essa semana e nos dias seguintes a maior restituição na sua vida. Se quiser continuar com a mão levantada, continua, porque eu estou profetizando aqui, está escrito aqui nesse banner: ele vai restituir o sonho perdido, ele vai restituir o tempo perdido, ele vai restituir a fé totalmente fraca, ele vai restituir essa saúde emocional, ele vai restituir essa paz interior, ele vai restituir a sua dignidade que está ferida, ele vai restituir a alegria de viver, ele vai restituir a prosperidade financeira, ele vai restituir tudo aquilo que foi roubado.
passou, Ele vai restituir, oh glória, Ele vai restituir. É isso que eu estou dizendo e profetizando para alguém aqui dessa casa. Ele vai fazer a maior restituição na sua vida. Apenas diga: eu creio, eu tomo posse. Mas por favor, decida hoje aqui, oh meu Deus, na quarta daí que é São Jorge, decida hoje aqui honrar a presença de Deus. Não sai daqui perdido. Deus não falou, claro que falou. Ele veio aqui hoje pontuar e dizer: ó, se você me honrar como deve ser, eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer na sua vida. Alguém vai ficar, opa, oh meu Deus do céu, glória, oh meu Deus do céu, alguém vai ficar de queixo caído, e não é estranho não, é alguém que te conhece, viu? E tem acesso na tua casa. Alguém vai ficar de queixo caído e dizer: como é que pode? Apenas diga: pode, porque a minha casa aprendeu a honrar a presença de Deus. Eu aprendi a honrar a presença de Deus. Então pega a palavra de Joel 2:25, porque vai ser marcado na sua vida: restituir-vos-ei, restituir-vos-ei, oh glória, restituir-vos-ei. Os anos que foram consumidos, você vai voltar a sorrir, vai voltar a ter paz, vai voltar a ser próspero, e o nome dele será honrado e glorificado. Glória! Fica de pé comigo em nome de Jesus. Fica de pé. E glória. Você está sentindo a presença dele aqui? Ministério de louvor, vem comigo para cá. Bote a mão no teu coração. Essa casa já é a segunda vez que eu volto. Esse culto aqui hoje para alguém está sendo muito diferente. Paulinho, mas eu pensava que ia ser bem diferente a palavra. Para quê? Ele só veio lhe dizer que você não está entendendo. A regra é simples. Honre a Ele. Honre a Ele. Honre a Ele, e você não vai ficar sofrendo na vida. Ele, por Ele. Ele é a nossa prioridade. Sempre foi. Ele é o destaque da nossa vida. Essa restituição, eu estou dizendo porque eu estou vendo, é isso que eu estou recebendo. Essa restituição já tem dia. Oh meu Deus, já tem hora marcada. E o endereço é a sua casa. Opa, fica tranquilo, viu? Alguém não está querendo, alguém está relutando. Alguém está fazendo mandinga, alguém usou o seu nome para dizer: não vai acontecer, porque esse mês de abril alguém chegou e olhou e disse assim: ó, chegou pela graça, mas vai morrer em abril, não vai chegar nos finalmente de 2026. Errou quem disse, porque você veio aqui hoje no segundo dia de campanha para ouvir uma palavra assim: ó, eu vou honrar a Deus, eu vou honrar a Deus, porque eu sei que Deus vai cuidar da minha casa, eu vou honrar a Deus e Deus vai cuidar da minha parentela. Eu vou honrar a Deus e Deus vai cuidar da minha vida, e não vai ter nada, não vai ter praga, não vai ter palavra contrária, porque se eu honro ao Deus que honro, eu sei que a minha vida está colocada nas mãos dele, e o nome dele continua sendo mais do que glorificado e exaltado. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Oh glória. Prepara, restitui. É isso mesmo. Soberano e eterno, a tua palavra já foi ministrada, meu Deus, e que culto, que graça, que presença. Pai, a gente veio aqui receber a maior dádiva da vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, que nos traz o maior alento da nossa vida. E hoje a gente decidiu aqui verdadeiramente te honrar. Primeiro é o Senhor é prioridade na nossa vida. Faça uma mudança especial nos teus filhos, ó Pai, que estão aqui hoje, Senhor. Haverá restituição, isso já está marcado. Haverá uma mudança geral na vida, isso já está marcado. É muito mais daquilo que a gente imagina. Senhor, venha fazer algo muito especial, porque hoje a gente decidiu aqui hoje na EQ São Jorge honrar muito mais o teu nome, honrar muito mais a tua presença. A gente valoriza porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais da nossa vida, e o teu nome continua glorificado. Permanece com a tua igreja
igreja, Senhor, trazendo o céu, trazendo graça, trazendo alívio, trazendo aconchego. Faça conforme a tua palavra, a tua vontade, o teu querer. Te louvamos, ó Pai, por todas as coisas. Adore o Senhor, adore, adore, adore. Adore ao Senhor Jesus, adore ao Senhor, adore, canta, canta, porque essa quarta aqui hoje está valendo ouro. Honre ao Senhor e verá a restituição dele na sua história. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Canta aí! Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Abra o teu coração, viu? A certeza que hoje não pediu para falar, tá falando. Ele vai fazer aquilo que você não pode. Tem surpresa ainda essa semana para você. Os planos que foram embora, canta! Os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, levante a sua mão e diga: restitui. Eu quero de volta o que é. Profetiza: sara-me e põe teu azeite em minha dor. Oh, Deus está trazendo cura para alguém aqui hoje. E leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado for, canta, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Profetiza isso e creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Diga: restitui. Eu quero de volta. Recebe aí. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui, restitui. Recebe a palavra ministrada no altar aqui hoje. Restitui na sua história. Azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Você está sentindo Jesus aí, meu irmão? Já vou devolver para o Marcos. Mas você está sentindo Jesus aí? Dá para você abraçar o irmão que está perto de você e orar por ele alguns minutos? Abraça ele aí, abraça ele. Pede licença, abraça ela, abraça ele. Dá, profetiza, isso, ora por ele, ora por ela. Jesus está fazendo o impossível aqui hoje. Jesus está fazendo algo especial. Pode chorar, viu? Pode chorar, porque os seus dias estavam contados, viu? Alguém tinha feito uma obra tão grande. Você vai morrer, a parentela vai secar. Mas Jesus chegou aqui hoje. Ei, eu vou fazer frutificar. Eu vou pôr de fé. A morte está indo embora da casa de alguém aqui hoje.
Eu não sei você, mas eu tô vendo. Jesus está tocando em órgãos aqui hoje, interno, externo. Ele está tocando no sangue de alguém aqui hoje. Ele está tocando no pulmão. Ele está tocando hoje no batimento cardíaco. Opa, o doutor chegou aqui. Ele está tocando no batimento cardíaco. Alguém está dizendo, vai morrer. Ele está acertando o compasso da batida. Morre não, porque você vai ter que ver ainda a sua casa salva, viu? Não é promessa, você não pediu para ele salvar, não vai perder ninguém, viu? Satanás vai perder, porque ele não vai, o céu não vai perder ninguém na sua casa. Recebe na quarta da restituição, recebe. Honra o teu Deus que ele faz, honra o teu Deus que ele cuida, honra o teu Deus que ele está trabalhando. Chora, te alegra, seja cheio, leva a presença para casa. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Diga, restitui. Eu quero de volta, eu quero ter. Conta o testemunho e prepara a festa. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero de volta, eu quero teu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Diga, restitui e leva minhas águas tranquilas. Ele vai fazer isso essa semana, promete ainda. E refrigera minha alma. Restitui. Glória a Deus. Vamos lá. Pega o material da campanha. Eu sei que você já orou, nós oramos. Acenda a luz aí, Lucas, faz favor. Quem não tem o material da campanha? Pastor, eu vim aqui hoje, caí hoje aqui de paraquedas, lançado pelo Espírito Santo de Deus. E não tenho esse papel. Estenda a mão. Isso. Quarta que vem tem mais. Você leva para casa. Você escreve aqui atrás tudo que você quer que Deus faça na sua vida. E você dobra assim, ó. Se você quiser dobrar em 2, ótimo. Quiser dobrar em 3, ótimo. Quiser dobrar em 4, aí não, né, irmão? Só em 3 tá bom. Tá bom? Aí você guarda no bolso, ó. Cabe aqui, ó. Cabe na Bíblia. Cabe na capinha do celular. Você vem para o templo e você traz. Toda quarta nós estaremos orando. Na última quarta-feira nós vamos recolher todos os pedidos e vamos queimar todos os pedidos. Pega na sua mão aí. Pastor, eu acabei de pegar. Não deu tempo de escrever. Não tem problema nenhum. Você acabou de orar. Deus acabou de te ouvir. E Deus está te respondendo. Tá bom? Pega aí na sua mão. Senhor, onde tem alguém nesse propósito da quarta-feira da restituição, onde tem alguém buscando alguma resposta, que o Senhor esteja honrando essa fé em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem estava conosco pela transmissão até então,
Obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando. Ótimo final de semana para todos.